Dia sagrado espetacular, dia que nasceu o Sol de 12 planetas. Isso é uma homenagem para fechar o dia de hoje, que eu já mandei outras homenagens para o meu pai, José de Albuquerque Alencar. E eu, quem sou eu? José de Albuquerque Alencar, filho. E meu filho mais velho, José de Albuquerque Alencar Neto. Aí esse filho mais velho tem uma filha. Então não podia botar José de Albuquerque Alencar Bisneto. Aí é Catherine, a minha neta, a nossa neta. Então vamos lá, eu vou começar aqui pela foto dele. Aí ele está, à esquerda, está assinando o livro que ele lançou em 1980, Reminiscências, contando toda a cabeça dele, a memória dele, é um computador. Ele escreveu um livro contando desde a sua infância até os dias atuais. É um gênio, né? E aí foi no Coni, que é o que deu aquelas flores que estão ali atrás, ó. Não sei se alguém viu ou viu que quando eu fiquei noivo, eu entreguei uma bandeja de prata para minha noiva, escrito o poema Tu, Mulher Amada, com 40 rosas. É do mesmo local ali, tem rosas azuis. É de um japonês, é a Galeria dos Estados. Em 80 ainda tinha lá, não sei se tem hoje, depois de 46 anos, né? Ixi! Outro dia eu falei para a vizinha assim, ei, eu estou sentindo que parece que eu estou ficando velho. Aí ela, eu também. Aí eu falei, não, 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 eu falei errado. Nós nunca ficaremos velhos, nós ficaremos vividos. Porque quem é atleta não fica velho, fica vivido, né? Então vamos começar aqui essa homenagem, concluindo o dia de hoje, que o dia 19 de março vai ser sempre um dia de milagres. Foi o dia que eu tomei posse na Secretaria da Educação, hoje, 19 de março de 97. Antes eu era de um banco, mas não é banco da praça não, viu, com o Carlos Alberto, não. É banco de banco mesmo. E aí o pessoal pergunta, lá não ganhava melhor? Eu falei, ganhava, mas nem só de pão vive o homem, né? Quando eu me tornei professor, eu virei a pessoa mais feliz do planeta Terra. Aí me comparei até àquele senhor que estava no Titanic, que o Titanic foi afundando, ele estava do lado, na ponta do navio, perto da Jack e Rose. Jack e Rose estava no meio, ele estava na ponta. Aí contei para uma professora que o navio ia afundando e nós seguramos firme. Quando chegou lá na geleira, o Jack ficou ficou dentro da água, parado, segurando uma tábua, e a Rose em cima, né? E aí ele amanheceu o dia congelado, morreu. E sabe o que aconteceu comigo? Quando eu desci na geleira, eu saí nadando e saí lá na Secretaria de Educação. A professora estava grávida, eu contei isso dentro da biblioteca. E ela ria tanto que a colega segurou na mão dela para sentar no chão, de tanto rir, chão da biblioteca. Aí falou assim para mim, Albuquerque, você viaja na maionese. Quer dizer que você estava no Titanic? Estava afundando. E nem só de pão vive o homem. Vive o homem. Banco, sabe o que eles gostam? Dinheiro e computador. E eu gosto de seres humanos, eu respeito o ser humano. Desde a criança menor que seja, sendo o Papai Noel, até os adultos, na educação de jovens e adultos, pessoas muitas vezes muito mais velhas que eu, as quais eu pude ajudar. Então vamos lá? Então tá aí o nosso velhinho adorado, assim que ele chamava o pai dele, Zósimo de Albuquerque Alencar, aquele velhinho adorado. Então ele também é um velhinho mais do que adorado. Aí, do lado direito aí, nós estamos abraçados. Eu estava com 19 anos, ó, gente. E então, estou com uma camisa cheia de onça. E aqui, mais ao lado, tem um sol sorrindo de óculos Ray-Ban, né? Então, o que está escrito aqui, antes de começar o poema? Na hora do sepultamento,
coloquei essa poesia que ele e eu tanto amávamos junto com seu caixão. Seguiu, pois, para a eternidade o sol de 12 planetas. Foi em 90 que ele faleceu, aos 88 anos. Espero que gostem, que este poema aqui, ele diz que abriu o coração dele para a vida, dando muito ânimo e alegria. Vamos lá? Vamos! Transcrição idêntica ao original, tá? O Sol de 12 planetas. Os 12 planetas são 12 filhos, eu sou o 10º. Eu sou um planeta assim, mais para Júpiter, Júpiter, o Saturno, porque os mais próximos são os 9 que estão mais próximos do Sol. E eu estou meio afastado, porque eu sou um planeta que só fui nascer depois do 10º, eu sou o 10º filho. Então vamos lá? Poesia escrita em 19 de março de 1982. O pai nasceu em 1902, para 82, 80 anos. Quando o papai completou 80 anos, papai José de Albuquerque Alencar, nasceu 19 de 3 de 1902, no Araripe, Ceará. Papai, tu és o sol, e eu a terra, e Jesus é a luz que te ilumina e reflete em mim. Deus, através do seu Filho amado Jesus, te ilumine e te guarde. Amém. Feliz aniversário hoje, que o Senhor está vivo no reino de Deus, no reino da alegria. Certeza absoluta. Papai, tu és o sol. Aqui começa. Tu és o sol de minha alma, todo o meu espírito incendeia com teus raios multicoloridos. Tua luz, teus ensinamentos são faróis eternos no caminho da minha essência. Tu és o sol de minha vida, és a minha estrela querida, és a chama do meu amor, és papai, és vovô. Tu és o sol de 12 planetas, e da encantadora lua Maria Regina, que era sempre calma, conselheira, amiga, que iluminava as tuas noites com a doçura de uma deusa do amor eterno. Se ele chegasse do trabalho chateado, cansado, encontrava com um anjo, que era minha mãe, e se acalmava. Tu és o sol, teus 80 anos têm um grande valor, és o sinônimo da força, és a luz que nos aquece e somos sustentados pelo teu imenso amor. Tu és o sol e eu a terra, só existo com a tua existência. A ausência do meu sol seria uma fatalidade, e a terra que sou morreria sem luz, sem vida, sem calor. Tu és o sol, que Deus te conserve com a mesma saúde até a data de ouro, teus 100 anos. Uma epopeia grandiosa. Esse poema foi feito quando ele fez 80 anos, mas ele não alcançou os 100. Esse verso foi contrariado, ele foi só até 88. Tu és o sol que sempre vai brilhar. Salve teus 80 anos. Essa data sempre em minha memória ficará. Teu filho José de Albuquerque Alencar Filho, que recebeu essa herança de ter o teu nome completo. Nota: papai achou essa poesia espetacular e mandou colocar em uma moldura e virou um quadro que ele pendurou na parede do seu quarto e passou a curti-la durante 8 anos, de 80 até 88, quando ele faleceu. E na hora do sepultamento, coloquei essa poesia que ele e eu tanto amávamos, junto com o seu caixão. Seguiu, pois, para a eternidade o sol de 12 planetas. Parabéns, papai, gigante de luz de Jesus, exemplo de dignidade, amor e muito trabalho. Trabalhou de 16 anos, está lá em cima dizendo, não? Ele trabalhou de 16 anos
Não, é em outro documento que é Luz para o Brasil. Ele, lá diz que ele trabalhou de 16 anos até 86. 70 anos de trabalho, papai. É uma honra, né? Ter um pai desse. É, ele ganhou medalha de ouro ao completar 50 anos de serviço à nação como procurador da República, subprocurador-geral da República, né? Que foi peregrinando pelo Brasil, Rio de Janeiro, Amazonas, Manaus, Maranhão, Recife, Pernambuco, onde eu passei a minha infância e aprendi a amar o frevo como ele. Quando tocava o frevo na televisão, ele já com 75 anos, ele levantava e dizia: Ô Zezinho, olha o frevo, olha o frevo, olha o frevo. Era uma empolgação, adorável. Eu sou assim também, eu gosto demais do frevo. E o frevo não é pecado. O frevo é a capoeira de sombrinha, o frevo é ginástica, o frevo é sagrado. Agora, se um cara enche a cara de cachaça, mistura com droga, pega uma sombrinha, não significa que ele é passista de frevo. Ele está pegando carona, mas ele não é, porque os passistas de frevo, todos são atletas. Se você pular 15 minutos de frevo, é a mesma coisa de correr 45 de futebol, porque é pulando o tempo todo, gente. Então, a energia tem que ser muito boa, tem que estar preparado fisicamente, mentalmente para dançar o frevo. Então, papai, receba aí um abraço tamanho de urso polar norte, aquele gigante de 3 metros de altura. E a todos os amigos, parentes, irmãos, irmãs, cristãos de todo o Brasil e do mundo. Este é o Sol de 12 planetas. Papai, tu és o Sol de 12 planetas. E eu sou o planeta número 10 a girar em torno dele. E a minha mãe é Maria Regina Ramos de Alencar, artista, pintora e pianista. Obrigado, gente. Aqui eu estou encerrando o dia 19, sagrado dia 19, que eu voltei, tomei posse na Secretaria de Educação. 19 de março, mesmo dia do aniversário dele, de 97. Mas em 96 eu trabalhei com um contrato e saí do banco e não me arrependo, porque o banco judiou um bocado, viu? Judiou. Igual aquela música. Judia de mim, judia, eu não fui merecedor do seu amor. E aí o que aconteceu? Como professor, fui honrado, representei Brasília e fui muito querido, fiz aulas, fiz parceria com professor de matemática, geografia, ciências, dando aula juntos. Matemática era por tu temática, né? Parceria com professora de história, portória. Professor, eu inventei essas palavras que não existem. Parceria. E em outras escolas, na minha folga, dar aula junto com outros professores. Ia em Sobradinho, ia lá no Sobradinho 2, em outras escolas da Fercal, né? Engenho Velho e Boa Vista. E as professoras me convidaram: você está de folga amanhã, porque podia ir na minha escola? Posso. Eu fui um professor que sentia era muito prazer e alegria em servir. Sabe por quê? Porque o meu senhor, o meu mestre é professor e mestre, Jesus de Nazaré. E aí, quando eu estava no banco ainda, eu dava aula de graça para as crianças carentes lá no Ocidental. Por quê, hein? Você não precisava de dinheiro, não, hein? Precisava, mas eu tinha prazer muito maior do que o dinheiro possa dar. Fiquem com Deus aí, pai. Que Deus te abençoe. Ele acordava 12 filhos declamando poesia, gente. Não era um espetáculo? Aí o poema entrou dentro do meu sangue e eu fui fazer o vestibular, fiz paletas plenas aqui no UDEM-CEUB, que Jesus me trouxe me carregando, voando e me pousou aqui na porta do CEUB. Não é dádiva de Deus? E ainda me deu um filho, segundo filho, que nasceu dia de Natal, 25 de dezembro, que hoje é professor de inglês, João Damasceno. Não é uma maravilha isso? E o outro é professor de educação física, José, mas também é doador de sangue, Papai Noel dos Correios,
e uma criatura maravilhosa, inteligentíssimo e bem-humoradíssimo. Eu quero passar para todos sempre, desde menino, eu sempre fui brincando que eu acho que é a maior caridade que você passa, é passar alegria, mesmo que você não tenha dinheiro, nem comida para dar para um pobre, sorria, converse um pouquinho com ele. Às vezes isso faz um bem muito grande, porque a alegria pode até substituir, por poucos tempo, mas pode substituir a necessidade, substituir a fome, porque a pessoa que se alimenta do Espírito Santo de Deus, eu já te passei essa experiência, passei o dia todinho sem comer, fui no Ministério da Fazenda num curso, saí de lá direto para Fercal, Fercal trabalhei de tarde, de noite, quando chegou na hora do intervalo à noite, eu vi uma senhora vendendo cachorro-quente lá no pátio, e olhei para o meu amigo Heron, professor de matemática, e disse, Heron, caramba, você acredita? Hoje eu não tomei nada de manhã, não almocei e nem jantei. Tô dando aula num entusiasmo tremendo. Sabe por quê? Era dia do meu aniversário, eu estava em êxtase espiritual. Eu só lembrei, meu organismo só me avisou que eu não tinha comido nada na hora que eu vi a moça comendo cachorro quente. Aí eu falei, que maravilha! Agora que eu lembrei que eu não comi nada. Então, o jejum com alegria, você dá conta. Agora, jejum com raiva, jejum com sacrifício, não. Jejum tem que ser com alegria. Você tem que sorrir para poder dar conta. E as enfermidades também. Você tem que sair das doenças, das enfermidades, sorrindo, brincando. E aí some tudo. Tá? Igual eu falei em outro vídeo. Quando eu espirro, eu digo assim, não quero não, pode ir embora. Eu expulso a gripe. Não aceito, falo desse jeito. Em nome de Jesus, não aceito. Pode partir, segue em frente. Então, 24 horas de alegrias com Jesus, alegrias no plural, tá? E Jesus 100% na veia e no coração. Muito obrigado, boa noite, vamos seguir em frente, feliz a cantar. Hailili, hailili, hailô, eu passo a vida cantando, e nessas horas eu vou cantando a canção tão feliz que diz hailili, hailili, hailô. Tchau, gente, obrigado.